Olá, bom dia, paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos falar aqui no livro de Salmos, número 13, do versículo 1 até o 6. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Aí aqui está escrito assim: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. O meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então aqui, nessa palavra, o salmista Davi, ele está perguntando para o Senhor, até quando, Até quando ele vai permanecer naquele sofrimento? Até quando ele vai permanecer passando por lutas, por dificuldades, por problemas? Ele estava questionando ao Senhor, ele estava interrogando ao Senhor, o porquê de tanto sofrimento, de tanta prova, de tanta luta. Ele fala, até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Ele estava sofrendo, A luta na vida do crente, a provação, o deserto, o sofrimento, ele não é para sempre. Você vai passar por momentos, às vezes, difíceis, como o salmista Davi estava passando, mas você vai vencer essa luta, você vai vencer essa prova, Mas você tem que confiar no Senhor, igual aqui fala, que ele confiou, Nós temos que confiar no Senhor e saber que a nossa luta é passageira. O nosso descanso não é aqui, é lá no céu, Então aqui na terra, na Bíblia fala assim, que no mundo jaz o maligno, E que os dias são maus, os dias são maus. O justo, ele é provado. Há momentos difíceis de luta, de perseguição, de afronta, de calúnia, O inimigo tenta de todas as maneiras entristecer o crente, entristecer o cristão. Para quê? Para ele desistir. Para ele desistir da fé, desistir do Senhor, Tem um versículo aqui na Bíblia, no livro de Mateus, que fala assim, que a palavra do Senhor é uma semente, ela é semeada. Eu até anotei aqui, fala que a palavra ela é semeada e aí ela vai dar o fruto. Mas tem um tempo certo. Então, a pessoa... Aqui, Fala aqui, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, a palavra de Deus, ela é lançada nas nossas vidas. E aí, o inimigo, ele vai tentar, de todas as maneiras, fazer com que a sua fé seja abalada. Com que você fique igual Davi, triste, cabisbaixo, questionando a Deus, o porquê que você está sofrendo, o porquê que você não consegue prosperar, por que você não consegue mudar de vida, por que o seu casamento está um fracasso, por que os seus filhos são rebeldes, por que você passa tanta luta com a sua sogra, com seu sogro, ou com seus cunhados, ou por que você passa luta
com o seu cônjuge, por que você está sofrendo tanto, por que você passa tanta luta na vida financeira, tanta miséria, tanto sofrimento, mas você tem que ter fé. Tem que ter fé e orar e saber que tudo vai melhorar. Que tudo vai melhorar. Que Deus vai colocar as mãos e vai mudar a sua história. Vai mudar a página da sua vida. Deus vai fazer isso. Mas você tem que ter o quê? Paciência. Na Bíblia fala lá no Salmo de Davi. No Salmo de Davi, fala assim, que esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então Deus, Ele vai fazer na sua vida, à medida que a gente tem o quê? Paciência, e espera no Senhor. Né? Aqui fala assim, ó, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Porém, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, existem pessoas que recebem a palavra e não entendem. Aí aquela palavra foi semeada, mas aí vem o diabo e arrebata, tira aquela palavra do coração daquela pessoa. Então essa é aqueles que estão à beira do caminho, aqueles que estão só observando. Tem o outro que a palavra foi semeada, mas o coração dele está igual uma pedra, né? Ele ouviu a palavra, o coração dele ainda está pedrificado, não foi transformado. Aí vem a luta, vem a perseguição. Ele recebeu com alegria, mas veio a luta, veio a perseguição, ele se ofende. Ele fala, mas eu estou buscando a Deus e vem a luta na minha vida. Para você colher uma rosa muito linda, aquela rosa é linda, maravilhosa, né? Você já viu? Mas se você olhar, ela tem espinhos. A mesma coisa é quando a gente anda nos caminhos de Cristo. O caminho é estreito, a porta é apertada ali, o caminho, a porta é estreita. Existem dificuldades, sim. Existem barreiras. Já viu um ditado que o povo fala assim, tudo que vem fácil, vai fácil? Pois é, com o Senhor não é fácil. Com o Senhor as coisas é difícil, mas vai permanecer, né? Não é igual às coisas do mundo que vem fácil e vai fácil. Com o Senhor tá difícil, tá complicado, mas você vai permanecer no caminho do Senhor, segurando nas mãos do Senhor. Mesmo que você esteja no barco, você tá igual ali, Jesus ali no barco ali com os discípulos, tá aquele vendaval, tá aquela fúria, mas você não está só. Jesus está dentro do seu barco e ele não vai afundar, você não vai morrer, porque o Senhor está segurando nas suas mãos e vai te dar a vitória, vai te dar a bênção, ele vai mudar a sua vida, ele vai te tirar do cativeiro, ele vai abrir essa porta de trabalho que você precisa, ele vai mudar a sua história, ele vai prosperar o seu caminho, ele vai abençoar seu casamento, os seus filhos, os seus familiares. Ele vai colocar a paz no seu trabalho, ele vai tirar essa tribulação, ele vai melhorar a sua vida em todos os sentidos. Mas nós devemos confiar. E aqui fala, ó, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, aquelas pessoas que colocam as coisas deste mundo em primeiro lugar, né? A sedução das riquezas, né? Os cuidados deste mundo. Mas nós temos que dar lugar para Deus e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Né? O salmista Davi, ele sofreu,
mas ele não desistiu dos caminhos do Senhor, né? Não desista. Para você ter uma ideia, Davi, ele foi perseguido pelo próprio filho, Absalão. Ele foi perseguido e o filho dele queria matá-lo para tomar a coroa. Mas o Senhor não permitiu que isso acontecesse, né? Absalão, ele tinha um cabelo muito grande, ele era muito bonito. E aí ele perseguindo Davi, o cabelo dele se engarranchou na árvore, nos galhos da árvore, ele ficou pendurado ali e ele morreu. Mas o Senhor não deixou que ele matasse Davi. Davi morreu de velhice, ele estava bem velhinho mesmo, ali ele morreu, mas ninguém tirou a vida dele, ele morreu na hora que ele tinha que morrer, no tempo dele, no tempo certo dele, né? Mas ele viveu tudo o que ele tinha que viver. Ele errou, mas ele consertou diante de Deus. Mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele pecou quando ele viu Betseba e ele cobiçou aquela mulher, né, por ela ser muito bonita e ela era casada, e ele mandou buscá-la. E aí ele adulterou com ela. Depois ele mandou matar o marido dela, colocar ele na frente da guerra para que ele morresse. Depois que o marido dela tinha morrido, ele foi e se casou com Betseba, e ela estava grávida, e a criança nasceu e morreu, né? Porque era filho de adultério, né? A criança não tinha culpa, mas não é que Deus é mau, mas os nossos pecados, existe uma consequência. Mesmo quando a gente se arrepende e pede perdão, Deus nos perdoa. Mas a consequência dos nossos erros, nós vamos pagar. A gente paga pelas consequências dos nossos erros, né? Então, ele pagou pelas consequências dos erros dele. E ele sabe disso. Ele errou e ele arrependeu. Tanto quando ele fez o Salmo 51, ele falou: tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas iniquidades. Lava-me completamente, purifica-me com hisope. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque ele tinha perdido. Ele tinha perdido a alegria. Então, busque ao Senhor, né? Ande no caminho do Senhor. Obedeça. Ore. Confie, né? Mesmo que tudo pareça contrário. Deus é o Deus de milagre, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que muda situações e Ele vai mudar a situação na sua vida, né? Seja igual Elias. Deus falou com Elias que não haveria chuva sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. E aí Acabe, Jezabel, eles perseguiram Elias para matá-lo, eles queriam matá-lo de qualquer maneira. E aí Elias, né, ali ele fugiu daquele povo, e aí chegou o tempo que Deus falou que haveria chuva sobre a terra, e Deus mandou Elias subir para o monte e orar, e ele foi, e ele orava e mandava o servo dele olhar para ver se estava com uma aparência de chuva, né? E ele orou por 7 vezes. Ele orou a primeira vez e mandou o servo dele olhar e não tinha nada. Orou a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez. E o servo ia lá e não havia nem uma nuvenzinha de chuva. E na 7ª vez que ele orou, o servo foi lá e falou: há uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquela nuvem era a nuvem da chuva que iria cair sobre a terra. Porque aquele tempo de 3 anos e 6 meses, o povo estava com fome, o povo estava sofrendo, o povo estava passando por muitas dificuldades, porque não tinha água, não tinha chuva. Mas aí ele falou para o servo dele: então vamos descer, porque nós vamos molhar, agora vai chover. Então, confie em Deus, seja igual a Elias. Se você tem orado, tem buscado, não desista. Tenha permanência, tenha confiança em Deus, porque Deus vai mudar a sua história. Assim como Deus fez na vida de Elias, Deus mandou a chuva, né? A chuva temporã, a chuva seródia, a chuva de bênçãos. Deus vai abençoar a sua vida através de você confiar e permanecer e ser perseverante em Deus. Amém?